A paz do Senhor, queridos amigos, amados irmãos em Cristo Jesus. Mais uma vez estamos gravando esta aula da nossa Escola Bíblica Dominical, Departamento da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, na cidade de Londrina, no estado do Paraná. EBD no ar. É uma fonte de aprendizado, onde nós, a cada trimestre, estamos aí com um tema diferente, para nosso enriquecimento espiritual, para nosso conhecimento da Palavra de Deus, fortalecimento da nossa fé e, mais uma vez, estudando mais um tema muito precioso da Palavra de Deus. Estamos aqui, eu sou o pastor Ronaldo Massaruti Bice, ao meu lado aqui está o presbítero Carlos Alberto da Silva, superintendente da Escola Dominical aqui no Templo Central, em Londrina, Paraná. Tudo bem, Carlos? Tudo bem, pastor? Então, mais uma vez, vamos um novo assunto, primeira aula de 2021, primeiro trimestre. Nós temos um assunto aqui de intensa importância, falando sobre o verdadeiro pentecostalismo, né? O nosso estudo nessas 3 lições estará voltado aqui à obra ou à pessoa do Espírito Santo, né? Pneumatologia, né? Uma matéria teológica, mas ela é profunda e vai nos mostrar, vai nos ensinar sobre a pessoa, a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo. São 3 lições que se faz muito necessário para a época que nós vivemos. Uma época conturbada, onde o mundo está se perdendo, já estamos antevendo aí a volta de Cristo e o Espírito Santo está preparando a sua noiva, a sua igreja, né, para levar ao encontro do Senhor Jesus nos ares. Essa é a nossa esperança. Cremos que somos a igreja do arrebatamento e o Espírito Santo está adornando a noiva de Cristo para apresentá-la a Ele, uma noiva pura, santa, para que juntos depois estejamos todos no céu de glória desfrutando da paz celestial. Enquanto estivermos aqui, o Espírito Santo, nosso companheiro, nosso amigo, aquele que nos convence do pecado, da justiça, do juízo, aquele que nos faz lembrar todas as coisas que foram ensinadas por Jesus e pela palavra de Deus, ele que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, é ele que nos faz glorificar a Jesus como Senhor e Deus da nossa alma. Esse Espírito Santo está conosco em todos os momentos da nossa vida, Carlos. Isso, pastor Ronaldo. O título da lição, ele vem realmente da revista, né? A atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. É sempre bom nós reestudarmos. Eu falo reestudarmos porque é uma matéria que nós já vimos em outras revistas e é sempre importante a gente nos atualizar e aprender um pouco mais a respeito dessa doutrina, pastor. Porque o Espírito Santo, ele tem um papel fundamental com a igreja, como o senhor mesmo relatou, além desse papel individual, um papel com a igreja, de uma forma bem definida por Deus para o propósito, né, que a igreja tem aqui na Terra. Então é importantíssimo esse tema, até porque nós estamos vivendo, né, um tempo onde, eu não quero dizer aqui que é por causa de pandemia ou sem pandemia, né, mas assim, de uma forma geral, em alguns lugares a gente nota realmente um esfriamento, uma questão até de falta de fé, onde as pessoas já não creem mais nessa doutrina aqui, pastor Ronaldo. Então é importante a gente estar estudando, voltar a esse assunto, para despertar as pessoas para a veracidade das Escrituras nesse aspecto. Então, entre muitas lições que nós vamos estudar, claro que não se esgota o assunto sobre o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é Deus, ele é inesgotável. Hoje nós veremos aqui a pessoa do Espírito Santo, depois nós vamos ver ele atuando na salvação, no plano da redenção. Nós vamos estudar sobre o batismo no Espírito Santo, né? Algo muito necessário e que está caindo no esquecimento da igreja, principalmente nós que somos pentecostais. Vamos falar sobre os dons espirituais e muitos outros assuntos relacionados à movimentação do Espírito Santo na igreja. O nosso textuário está em Efésios capítulo 4, versículo de número 30, que diz assim: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. A verdade prática. Somente a Bíblia revela a verdadeira identidade e as obras do Espírito Santo.
um tema que nós pentecostais vivenciamos, né? O objetivo da lição de hoje é expor a doutrina bíblica acerca da pessoa do Espírito Santo. Então, teologicamente, vamos ver alguns pontos, como nós já dissemos, não vamos esgotar o assunto de forma nenhuma, mas rapidamente queremos aqui fazer uma introdução da pessoa do Espírito Santo. Então, nós vamos apresentar a revelação do Espírito Santo nas Sagradas Escrituras. No segundo ponto, a pessoa do Espírito Santo com a de Jesus. E terceiro, afirmar que o Espírito Santo age no mundo e no ser humano. Tá? Nós somos pentecostais. Nós recebemos a virtude e o fogo do Espírito Santo em nossa vida. Nós recebemos a experiência e a manifestação dele no nosso viver. O batismo com o Espírito Santo, os dons, as manifestações, elas não são estranhas para nós, porque acreditamos ainda que o Espírito Santo age. Nós não somos sensacionalistas. Não, o Espírito Santo continua agindo. Ele não agiu só nos dias da igreja primitiva, ele age nos dias de hoje. É ele quem dirige a igreja, é ele quem cura, é ele quem batisma, é ele quem prepara, é ele quem convence o homem, é ele que está conosco todos os dias. O ponto de número 1 vai falar sobre a revelação do Espírito Santo nas Escrituras, né? E a primeira pergunta que o autor nos faz é a seguinte: o que os crentes precisam saber sobre o Espírito Santo? O que é necessário? O que precisamos conhecer? Nós precisamos saber da sua divindade, nós precisamos conhecer a sua personalidade, precisamos conhecer os seus atributos, conhecer as suas obras, para que nós tenhamos uma verdadeira revelação, ou que nós conheçamos a verdadeira revelação divina. Sobre a divindade, o Espírito Santo é Deus. A deidade absoluta do Espírito Santo é revelada na Escritura. Ele não é uma força, ele não é só um vento, ele não é algo que se manifesta esporadicamente. Ele é Deus. Esta verdade está clara na forma batismal, né? Quando nós vimos, quando praticamos o batismo, nós sempre nos referimos àquela frase bastante conhecida que está em Mateus, no capítulo 28, versículo de número 19. Quando uma pessoa se rende a Cristo, que vai às águas, nós dizemos batizando-as ou batizando-o em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Só essa frase dita por Jesus, para que batizasse os novos convertidos, mostra que o Espírito Santo faz parte da Trindade. Então nós temos o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 3, versículo 16, diz: não sabeis vós que sois templos de Deus e que o Espírito Santo habita em vós? Automaticamente, se nós somos templo de Deus, né, e o Espírito habita em nós, logo Deus, Espírito Santo, está conosco. É uma prova da sua divindade ou da sua deidade. Carlos, podemos falar também da sua personalidade. O que podemos dizer sobre isso? Todos esses pontos são necessários que haja realmente um aprendizado, né, pastor? Porque em muitos meios, né, acabam de as pessoas até conhecendo as bênçãos provenientes do Espírito Santo, mas não conhecem o valor do Espírito Santo, né? Que são as suas características, né? Como o senhor mesmo disse, a questão aí da divindade e agora a sua personalidade. Porque muitas pessoas afirmam que o Espírito Santo não é Deus, né? Seria apenas um sentimento, uma força, como o senhor mesmo disse, mas ele não é um sentimento, ele é realmente uma pessoa. E uma pessoa, ela vai ter personalidade. O que é personalidade? Personalidade, ela contempla algumas características que vai definir que essa pessoa é realmente uma pessoa, que o Espírito Santo é uma pessoa. Então vamos ver quais variantes identificam o Espírito Santo como uma pessoa, ou seja, que ele tem personalidade. O escritor vai dizer aqui que as escrituras revelam os elementos constitutivos dessa personalidade. Então ele vai dizer que os principais são o intelecto, a emoção e a vontade entre os demais.
Um sentimento não tem vontade, uma força não tem intelecto. Então ele vai colocar que o Espírito Santo é inteligente e racional. Aí em Romanos 8:27 vai dizer que aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. Ou seja, o Espírito ele está aqui pensando, ele está tendo vontade, ele está tendo raciocínio. Ele tem emoção e sensibilidade, pois ama e pode se entristecer. A palavra diz, não entristeçais ao Espírito Santo. Então ele pode se entristecer. Quem que pode se entristecer? Uma pessoa. Essa pessoa, óbvio, ela tem personalidade, então o Espírito Santo é uma pessoa. E é evolutivo, isso é, tem vontade própria. Por exemplo, o escritor vai citar aqui que ele não permitiu que Paulo com sua comitiva se dirigissem a Bitínia. Ele estava ali em, não me lembro agora o nome da cidade, vamos ver Atos 16:7 aqui, acho que fala, em Mísia, e ali eles querendo passar para outra cidade, o Espírito Santo impediu, assim como impediu em outra ocasião. O Espírito Santo distribui os dons espirituais conforme a sua vontade. Esse texto aqui, muito bem colocado, ele diz assim, mas um só mesmo Espírito opera todas as coisas, ou seja, o Espírito Santo que está operando no meio do povo, repartindo particularmente a cada um como quer, ou seja, como ele deseja. Então ele com uma pessoa, ele tem essa característica de fazer as coisas conforme a sua vontade. Ou distribuindo a cada um particularmente como lhe apraz. Então, pastor Ronaldo, a personalidade tem vários elementos. Dentro desses elementos, todos são alinhados à pessoa do Espírito Santo. Vontade, sentimento, ou seja, tudo que envolve uma ação de uma pessoa também tem no Espírito Santo, que prova que o Espírito Santo é uma pessoa e como pessoa ele está intrinsecamente relacionado ao Pai e ao Filho, lá na Trindade. Isso. Além disso, a Bíblia vai nos mostrar que o Espírito Santo ele possui atributos. Assim como Deus Pai, assim como Deus Filho, o Espírito Santo possui os mesmos atributos que as outras duas pessoas da Trindade. E pode se separar em duas partes. Os atributos incomunicáveis e os atributos comunicáveis. O que nós entendemos por isso? Os atributos incomunicáveis são aqueles que somente Deus possui e que ele não comunicou esses atributos para os seres humanos ou para nós. Tá? Faz parte da sua própria característica, da sua própria personalidade. Nós vamos ver aqui alguns deles. Primeiro, ele é onipotente, assim como Deus Pai, assim como Jesus. Lá em Romanos capítulo 15, versículo 19, nos mostra isso. Vai dizer que no poder de milagres e prodígios e no poder do Espírito Santo. Então, o mesmo poder que o Pai tem, o Espírito Santo também tem. Por isso ele é onipotente, ele pode todas as coisas. Segundo aspecto que nós vemos, o Espírito Santo conhece todas as coisas. Ele sabe de todas as coisas. Automaticamente, ele é onisciente. Tá? Ele conhece o passado, o presente e o futuro. Ele sabe distinguir os nossos pensamentos. Ele sabe o que vai acontecer conosco no dia de amanhã. Ele sabe o dia da volta de Jesus. Ele é Deus. Ele sabe todas as coisas. Por isso ele é onisciente. E esse atributo ele não comunica com nós humanos. Pertence somente a Deus, na qual ele faz parte. Outro atributo que ele tem é o atributo da eternidade. Ou seja, o Espírito Santo é eterno. Quer dizer que ele nunca foi criado. Ele sempre existiu. Ele é infinito. Assim como Deus Pai, Deus Filho, Jesus não teve começo, o Espírito Santo também não teve começo. Ele existe para todo sempre e existirá para todo sempre. Portanto, um dos seus atributos é a eternidade. Por isso, lá em Hebreus, no capítulo 9, versículo 14, ele é chamado do Espírito Eterno. Ele também é o Criador do ser humano.
Tá? Ele é o Criador do mundo, isso está em Jó e está em Salmos também. Tá? Ele também é o Salvador, porque ele faz parte da redenção do homem. Nós dissemos que Deus Pai planejou, Deus Filho executou e o Espírito Santo é aquele que conduz para que a obra de Deus seja realizada, para que o homem alcance a salvação. Por isso ele está conosco, nos ajudando para que nós cheguemos a ser perfeito varão na sua presença. É ele que está conosco. E agora nós vamos ver os atributos comunicáveis. Isso não quer dizer que acabou os seus incomunicáveis, apenas para nós trazermos aqui uma pincelada daquilo que ele é. Nos atributos comunicáveis, ele é santo, ele possui santidade, ele possui a verdade, ele possui a sabedoria e tantos outros que ele comunica com nós. Ele é inteligente e nós somos porque ele está conosco. Ele revela-nos a verdade, porque também ele é a verdade. Isso está em Romanos, no capítulo 15, 16, João 14, 26, Efésios 1, 7 e João 5, 6. Então, esses são os atributos que rapidamente nós deixamos aqui para você. Mas é necessário um estudo mais profundo, porque ele sendo Deus, nós não podemos esgotar todos os seus atributos, mesmo porque não conhecemos todos eles. Mas aquilo que a Bíblia nos revela já nos mostra que verdadeiramente ele é divino, ele é Deus em nossa vida. O segundo ponto, Carlos, vai falar sobre o Espírito Santo e sobre Jesus. São duas pessoas distintas, né? Como que é isso, a pericorese? O que quer dizer esta palavra, Carlos? Como o escritor coloca aqui, pastor Ronaldo, é uma palavra, é um termo teológico desconhecido, né? Desconhecido. E ele coloca aqui que esse termo teológico expressa a relação intratrinitariana do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ou seja, a habitação das pessoas da Trindade uma na outra. Isso aí já foi deixado claro por Jesus quando ele disse assim, ó, eu e o Pai somos um. E ele disse também para um dos seus discípulos, olha, você quer ver o Pai? Você está olhando para mim, eu estou fazendo aqui apenas né? Você vê a mim, você está vendo o Pai. Então, esse termo pericorese, ele está relacionado com a habitação entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Cada pessoa está nas outras e cada uma se dá às duas outras. Isso tem a ver, por exemplo, na intimidade entre o Filho, na demonstração da intimidade entre o Filho e o Espírito Santo, né? Jesus fala desse relacionamento desde antes que o mundo existisse. João 17, versículo 3, ele vai dizer assim, ó, versículo 5, e agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo, antes que o mundo existisse, ou seja, lá na eternidade. Em outro momento ele diz também a Filipe, não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Ou seja, o Pai está no céu, o Pai está presente em Jesus, Jesus está presente com o Pai, e isso faz da Trindade uma união além da imaginação humana. É um mistério. Se, porventura, um dia nós tivermos a possibilidade de ter essa revelação, vai ser lá na eternidade com o Pai. E ele também coloca aqui que o Espírito está também nessa Trindade. Olha aqui, 1 Coríntios 2, 10 e 11. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Então aqui nós estamos falando vamos dizer assim, da substância, que nós vamos falar daqui a pouco, mas é a mesma substância, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. São três pessoas com o mesmo propósito, com o mesmo objetivo,
mas elas têm uma unidade acima de qualquer expectativa. Como eu disse, o Pai habita no Filho, o Filho habita no Pai, o Pai habita no Espírito Santo, o Espírito Santo habita. Tanto é que a palavra de Deus fala Espírito de Deus, Espírito de Cristo, para deixar para nós uma visão mais clara dessa habitação, né? Então, pastor Ronaldo, o que é pericorese, né? Ela vai expressar essa relação entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, ou seja, a habitação das pessoas da Trindade de uma na outra. É a intimidade que há nos três. Né? Outro detalhe também a respeito do Espírito Santo e Jesus é sobre a glorificação, né? Por muito tempo foi nos ensinado que o Espírito Santo estava aqui para glorificar a Jesus. E não deixa de ser verdade. Só que também nós não podemos nos esquecer que o Espírito Santo, sendo Deus, ele também é glorificado. Nós podemos exaltar o Espírito Santo, glorificá-lo, bendizê-lo, porque ele também é Deus, né? Em João, no capítulo 16, versículo 14, diz assim: ele me glorificará, Jesus dizendo, porque há de receber o que é meu. Ainda hoje é comum ouvirmos que não se deve adorar o Espírito Santo porque ele glorifica Jesus. Mas esse argumento não é legal, é equivocado, pois o Pai, ou Deus Pai, ele também glorifica Jesus, né? Então, se fosse assim, Jesus deveria glorificar o Pai, mas o Pai glorifica a Jesus. E nem por isso se diz que o Pai não deve ser adorado, né? Se o Espírito Santo é Deus, é uma afirmação, logo pode ser adorado. Do contrário, seria um Deus de segunda categoria, e isso não existe na fé cristã. Por isso, o Espírito Santo que está conosco, nós fazemos menção da adoração e o glorificamos sim como nosso Deus, como a terceira pessoa da Trindade, como participante da obra da criação, como participante da obra da conservação ou da sustentação e também participante da obra da redenção. Então, sendo Deus, glorificado seja o Espírito Santo na nossa vida. E nós vamos ver aqui um efeito prático dessa pericorese. Pericorese, é isso mesmo, tá? Como que é a ação dos três em comum fazendo uma mesma obra, né? Porque não há distinção, não há confronto, não há dúvidas, não há discussão entre eles sobre aquilo que deve ou não deve fazer, né? Eles sempre agem em comum porque os três são um, Carlos. A questão aqui é apenas a capacidade humana de entender essa trindade, porque eles são unidos, eles são únicos, né? Até mesmo no nosso credo, né? Cremos apenas de um Deus, né? Subdividido em três pessoas. O que isso significa? Significa que eles têm a mesma intenção, o mesmo objetivo, o mesmo propósito. Eles vêm de uma mesma substância. E agora aqui, na prática, nós vamos entender o que acontece no meio cristão. Só para nós entendermos, o escritor coloca aqui de uma maneira bem simples. Quando nós glorificamos a Deus, por exemplo, num culto, glória a Deus, o Filho e o Espírito Santo também estão sendo glorificados. Por quê? Porque eles têm a mesma personalidade, eles são um entre eles, um habita no outro. Então, se você glorifica um, o outro está sendo glorificado. O Filho e o Espírito são glorificados no seu louvor juntamente quando você diz glória a Deus. Da mesma maneira, quando damos glória a Jesus, o Pai e o Espírito também estão sendo glorificados. De modo que a declaração do artigo de fé 27 do Credo de Atanásio, tanto a unidade da Trindade como a trindade da unidade deve ser adorada. Então o Espírito Santo é Deus, Jesus Cristo é Deus e o Pai é Deus. Agora, Jesus Cristo não é o Espírito Santo não é Jesus, o Espírito Santo não é o Pai não é o Filho, o Pai não é o Espírito Santo. Todos os três têm personalidades e cada um tem os seus papéis na obra da redenção.
tanto faz adorar a Jesus separadamente ou a qualquer das outras pessoas da Trindade, como adorar a Trindade. Então, pastor Ronaldo, a prática na adoração é que se eu glorificar a Jesus, ou se eu orar ao Espírito Santo, tem pessoas, por exemplo, que não conseguem, acham que não deve orar ao Espírito Santo, né? Mas se o Espírito Santo é Deus, e a própria Bíblia fala que o Espírito Santo ora por nós nas nossas necessidades, na verdade nós estamos tendo relação com a Trindade. Quando fala assim, vós sois templo de Deus, né? Nós somos templo do Pai, templo do Filho, templo do Espírito Santo, pastor Ronaldo. É isso. E só para fechar esse assunto, o Espírito Santo é consubstancial com Jesus, com o próprio Filho. Tá? É a mesma substância, né? Nós vamos ver aqui no versículo 16 de Romanos, que Jesus falou que o Pai vos dará outro Consolador. Essa palavra outro Consolador em grego significa alguém da mesma natureza, né? Ou igual, né? Aquele que tem o mesmo poder, o mesmo sentimento, a mesma força, a mesma vontade, o mesmo querer. Então, esse outro, por isso Jesus falou, eu vou para o Pai e enviarei o Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que não é um complemento de Jesus, mas é aquele que está na mesma condição que Jesus para nos fazer herdar todas as coisas e ter o mesmo conhecimento. Para fechar o ponto 3, o Espírito Santo age no mundo e no ser humano, né? No mundo, Carlos, como que ele age? A atuação do Espírito Santo no mundo, ela é visível, né? O autor coloca aqui, a começar pela criação, né? E também pela preservação. Mas olha que interessante, a palavra de Deus diz que Cristo também é o mantenedor de todas as coisas. Sim. Né? Então o Pai também é mantenedor de todas as coisas. Assim também como o Pai ressuscitou Cristo, o Espírito Santo ressuscitou a Cristo e o próprio Cristo ressuscitou. Diz que, né? Então a gente vê a atuação dos três. Dos três. Né? Ele continua também como mantenedor, né? O autor, através desse estudo aqui, ele quer dar a ênfase para nós, pastor Ronaldo, de que o Espírito Santo é Deus, de que o Espírito Santo faz parte da terceira pessoa da Trindade. Então ele vai mostrar para nós que ele também esteve na criação, até mesmo quando lá no início, né, a palavra de Deus diz, façamos, né? Façamos na criação do homem, façamos. Façamos quem? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. A própria palavra no versículo 1, quando diz lá, no princípio criou Deus os céus e a terra. Aquele Deus é Elohim, aquele Deus é plural. Então a presença ali do Pai, do Filho e o Espírito Santo também teve participação na criação. Também continua como mantenedor, né? Salmo 104:30, envias o teu Espírito e são criados, e assim renovas a face da terra. Aqui está falando de preservação. A atuação do Espírito acontece também nas coisas naturais do dia a dia, e nem por isso deixa de ser uma ação milagrosa. Como que são as coisas naturais que muitas vezes as pessoas, elas confundem. Por exemplo, quando vão para o hospital, e ali no hospital recebem um atendimento de um médico, que dá uma receita, que há uma cura, ou até mesmo uma cirurgia, essas pessoas acham que Deus não esteve ali, que a cura foi do homem. Não, pelo contrário. Eu concordo plenamente com o autor colocou aqui, né? A atuação do Espírito acontece também nas coisas naturais, e nem por isso deixa de ser uma atuação milagrosa, como um acerto médico num diagnóstico complicado, uma aprovação num concurso. Como que o Espírito Santo vai ajudar? Vai ajudar dando serenidade, dando paciência, dando a condição mental, né? Se a pessoa se deixar envolver pelo Espírito Santo naquele momento, o Espírito Santo ajuda sim, né? Eu não vou dizer que o Espírito Santo vai colocar a resposta da questão na mente da pessoa, né? Mas se o Espírito Santo quiser, ele também pode, porque ele é Deus, né? Uma promoção de cargo, de empresa e tantas outras coisas que acontecem no dia a dia, que é o Espírito Santo atuando na vida das pessoas também.
e não deixa de ser milagre por serem naturais, né? Exatamente. Ele age também no plano divino da salvação. Já falamos alguma coisa sobre isso, né? O Espírito Santo é que conduziu a história da redenção humana. Se nós lembrarmos lá em Gênesis, quando o homem pecou contra Deus e Deus chegou a dizer que se arrependeu de ter feito o homem, o mesmo Deus disse assim, que o meu Espírito não contenderá para sempre com o homem. Ou seja, nós vamos ver aí o homem conduzindo, tentando convencer o homem do seu pecado para retroceder e voltar para Deus. Nós vamos ver o Espírito Santo trabalhando na vida de Moisés, na vida de Israel. Nós vamos ver o Espírito Santo trabalhando na vida da igreja, em tantas pessoas, para conduzir e fazer aquilo que lhe apraz. Vemos o Espírito Santo trabalhando na nossa vida, modificando o nosso ser. Então ele conduz todas as coisas. Ele inspirou os profetas, né, do Antigo Testamento. Ele inspira os pastores nos dias de hoje. Ele inspira os mestres para ensinar a palavra de Deus. É ele quem dirige, é ele quem dá a palavra. O Espírito Santo é a primeira pessoa com quem o pecador tem contato quando vem a Cristo, embora tal experiência não seja reconhecida ou identificada. Mas é o Espírito que convence, né, através da palavra, que ele deve se arrepender e se achegar a Jesus. O Espírito Santo enche o coração do homem para reconhecer a divindade, o próprio Deus, né, como Salvador e Senhor. O Espírito Santo é que coloca em nossa mente, coloca em nossa vida a eficácia da palavra de Deus, a inerrância da palavra de Deus, e acreditamos nela como ela é, não é por causa da nossa mentalidade racional apenas, mas é porque o Espírito Santo nos capacita e nos dá fé para entender que esta é a palavra eterna de Deus. E também, pelo último ponto, Carlos, nós temos aqui que o Espírito Santo age na vida humana, né? Não somente no plano divino da salvação, mas ele age particularmente na vida de cada pessoa. Nós vemos a atuação do Espírito Santo no Antigo Testamento agindo na vida de alguns homens, de algumas mulheres. E ali, vamos dizer, era por conta-gotas, né? Porque a atuação dele era bem restrita aos propósitos e objetivos que essas pessoas tinham que desempenhar. Agora, nós temos, na era da igreja, nessa dispensação da plenitude do Espírito, uma habitação plena em nossas vidas. Então ele vem habitar sobre as nossas vidas, trabalhar em nossas vidas. Como o autor coloca aqui, o Espírito continua atuando nas nossas vidas. O que é isso? Ele habita. Ele não vem de vez em quando para algum propósito, para algum objetivo. Agora ele habita em nosso ser. Isso é promessa de Jesus. Lá em João 14,6, né, o autor vai dizer lá, Jesus vai dizer, eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador. Né? E olha que interessante, outro Consolador, porque Cristo já era o Consolador. E o que é um Consolador? É aquela pessoa que guia, aquela pessoa que direciona, aquela pessoa que dá alegria, aquela pessoa que nos aconselha, enfim, papel do Consolador e que consola, né, no dia a dia. Agora o versículo ele termina assim, para que fique convosco para sempre. Então não é mais como no passado e também não foi como foi com os discípulos, porque Jesus morreu na cruz e subiu para o céu. Agora ele veio para ficar eternamente conosco. Ou seja, essa promessa maravilhosa que Jesus pediu ao Pai, ele disse que ia rogar e o Espírito veio. Veio no dia de Pentecostes. E ele está conosco. Ele habita no nosso ser. Ele está conosco aqui, ele está com você aí, ele está em cada um que o seu coração esteja diante do Pai em humildade, buscando a Deus e reconhecendo que a salvação está somente em Cristo Jesus. Porque no início nós falamos, o Espírito Santo me glorificará. Então, a pessoa tem que reconhecer o sacrifício de Jesus. Pastor Ronaldo, também nas manifestações dos dons espirituais na igreja, que são comportamentos individuais, né? As pessoas individualmente recebem essas manifestações para a edificação da igreja. E também uma coisa que eu deixei por último, que eu acho que é o mais importante, que para mim não seria os dons espirituais, seria o fruto do Espírito, que o autor coloca aqui de Gálatas 5:22. Porque isso é o que vai mudar realmente, que é o caráter de Cristo sendo
implantado no cristão, através do Espírito Santo, que são as características de Cristo, que lá fala amor, benignidade, paz, bondade, esperança. Isso que é mais importante no dia a dia. E através dessa mudança, desse fruto do Espírito, é que vai vir aí os dons espirituais e as outras manifestações, né, pastor Ronaldo? É isso, então fechamos aqui a primeira lição, né, a respeito da pessoa do Espírito Santo. Creio que nesse trimestre será um estudo muito gratificante, né, porque o Espírito Santo é que está conosco e nós vamos nos aproximar mais um pouquinho dele através da Palavra de Deus. Queremos deixar aqui para você a paz de Cristo e que Deus abençoe grandemente a sua vida. Estaremos aqui na próxima lição, lição de número 2, quando nós vamos dar a respeito da atuação do Espírito Santo no plano da redenção. Deus abençoe grandemente a sua vida. Veja no nosso canal Assembleia de Deus Londrina, né, este vídeo e também outros vídeos que você poderá assistir com referência ao estudo desse assunto também. Nós temos também o Face da igreja, né, facebook.com/ADLondrina. Você poderá também ter outros assuntos correlacionados ao estudo da Palavra de Deus. Deus abençoe. Amém.